Damos as cordiais boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui connosco nesta tarde, a podermos assim estudar no seguimento do tema apresentado, sempre e só pela verdade. Este é o tema desta série de estudos que nós iremos fazer, e no estudo anterior já tratámos sobre a revelação do futuro, e também foi este o terceiro tema, como o futuro nós o podemos ver pela palavra de Deus. O futuro podemos vê-lo já desde o próprio presente, aquilo que a profecia nos indica, aquilo que a profecia nos mostra como a solene verdade para nós, e daí podemos saber, pois, que na verdade estamos num tempo onde as profecias elas já deram indicação sobre aquilo que vai ser o amanhã. E no sábado anterior, no sábado passado, tratava acerca deste tema, onde Jesus mostrou pela palavra e pela história, pelos relatos inspirados, que de verdade tudo foi feito em nosso favor, tudo Ele fez por amor de nós. E hoje vamos tratar sobre o tema Jesus e o sábado. Há quem desculpa, há quem defenda, há quem queira supor de que o sábado não tem mais validade para os nossos dias, mas muito pelo contrário, nós vemos que o sábado é o dia designado por Deus para o ser humano, para que possamos não somente parar as nossas atividades, mas também receber a bênção por santificarmos esse dia. Vamos ter 3 temas nos próximos 2 sábados ainda. Vamos falar mais sobre a importância do sábado. Hoje vamos falar sobre Jesus e o sábado em si. E este mandamento, ele foi expresso já no princípio, quando a criação foi terminada. Aí nos diz o livro de Gênesis, o capítulo 2, o verso 1, 2 e 3: quando assim os céus e a terra e o seu exército foram acabados, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha realizado. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e que fizera. Nós ficamos com uma pergunta: será que nós devemos descansar o sábado? Será que é o domingo? Há outros que defendem até que é a sexta-feira. Que dia devem os cristãos? Qual é o dia que nós, como cristãos, devemos observar? Há pessoas que podemos entendê-las como bem intencionadas, que elas têm uma certa confusão sobre qual dia na semana descansam, qual dia na semana param, qual dia na semana guardam. Mas nós temos que perguntar-nos a nós próprios: qual é o dia que de verdade eu santifico? Qual é o dia que os cristãos hoje devem observar? Porque houve mudança, houve alteração naquilo que é a indicação bíblica. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é clara muito explicitamente lá no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 20, e aí nos mostra o 4º mandamento, onde nos diz, Êxodo 20 e o verso 8, que nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porquê? Por que razão? E Deus mostra o porquê. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e o santificou. A razão pela qual nós devemos descansar o sábado não é porque é a ideia de uma igreja, não é porque é a ideia de uma facção religiosa, ou porque há um pastor que o fala. Não, é porque isto é a vontade de Deus. Cristo foi muito claro dizendo que não tinha vindo a rogar, mas pelo contrário, o dia na semana por excelência para nós santificarmos, para nós descansarmos, é não outro, não é o domingo, não é a sexta-feira, não é qualquer dia que nos pareça, mas sim o sábado, tal e qual como foi mencionado.
No livro de Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João, ele diz que recebeu no dia do Senhor a visão sobre a inspiração para escrever o livro de Apocalipse. E diz-nos que eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Muitos argumentam que este dia do Senhor não é outro, não poderia ser outro, senão o dia de domingo. Mas será que é o dia de domingo que é o dia de Jesus por excelência? Será que o dia, o chamado o dia do Senhor em que o apóstolo João foi arrebatado, estando na ilha de Patmos, era o domingo? Será que é essa ideia que pode ser defendida escrituristicamente? Vamos analisar e vamos ver que, de verdade, o dia especial para Jesus, ele tinha o seu dia especial. Não podia ser outro dia que não fosse aquele que a própria palavra de Deus o indicasse. Ele diz que o Filho do Homem, até no sábado, ele é Senhor. Mateus capítulo 12 e verso 8. Ora, se ele como Filho do Homem, ele é Senhor do sábado, então quer dizer que ele, sendo o Senhor, ele é dono. Foi ele quem instituiu, foi ele quem deu esse dia para a humanidade. Então Cristo é o Senhor do sábado. Então o sábado é o dia do Senhor. Não podia ser de maneira nenhuma o domingo como o dia do Senhor, como algumas organizações religiosas querem defender. O dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor é o sábado. E, além do mais, o profeta Isaías, no capítulo 58, e os versos 13 e 14, mais claramente se mencionam sobre isto. E dizem o seguinte, Isaías 58, e versos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então, ou seja, pela obediência a esse consagrado dia que o Senhor deu para nós, e ao qual Ele chama o meu santo dia, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança teu pai Jacó. E quem foi que disse isto? Ele mesmo disse, a boca do Senhor o disse. Então, Cristo, Ele é o Senhor do sábado. Ele disse mesmo, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o sábado é o dia do Senhor Jesus. Não é o primeiro dia da semana, não é qualquer outro dia. Como aqui, nós já acabámos de ler, diz-nos que o profeta Isaías diz que o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia da divindade é não outro, senão o sábado, a quem o Senhor diz, o meu santo dia. E qual é o apelo que Ele faz? Se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, porque nós temos 6 dias para fazermos os nossos trabalhos, os nossos afazeres, aquilo que houver necessidade para realizarmos, podemos fazer dentro da honestidade, dentro da pureza, dentro da verdade, dentro do que é certo e justo. Podemos fazê-lo nos 6 dias que a nós são designados como os nossos dias. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, esse dia já não é o nosso. Diz-nos a palavra do Senhor no livro do apóstolo João, no capítulo 1 e verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Cristo foi Ele que estava na divindade a criar, e com a divindade criaram tudo quanto veio à existência. Então, 2500 anos antes de que existisse um judeu, Cristo já havia santificado o sábado. Então podemos concluir uma coisa: o sábado não é judaico, o sábado é cristão, porque foi Jesus Cristo quem instituiu esse dia para nós, esse dia para o seu povo. Não foi um dia para uma nação, mas é um dia para toda a humanidade. Todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1 e o versos 15 e 16. Tudo foi feito por Jesus, e todas as coisas lhe pertencem, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada viria à existência. Jesus foi preciso e foi ao ponto, foi objetivo, e muito claramente Ele disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando Ele deu como verbo a mensagem, a palavra, os 10 mandamentos para Moisés de uma forma escrita, então foi muito claro a dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, qual é? É o sábado do Senhor teu Deus. Então, Cristo foi objetivo, Cristo foi claro, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 17, diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se tirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a verdade de Deus, ela é muito clara para nós, e aquilo que foi indicado foi para que nós não esqueçamos a guarda, a obediência sincera a esse mandamento. Por isso foi-nos dito: não devemos nem nós, nem aqueles que dependerem de nós, não devem eles fazer qualquer trabalho. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Todos aqueles que dependam de nós, que trabalham para nós, ou para os quais nós trabalhemos, o sábado é o dia para santificar. Porquê? Porque é o dia que não é nosso. O Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, Ele diz que o sábado é o meu santo dia. Nós temos 6 dias. Ou seja, nós do tempo ficamos com a maior parte. Ficamos com 6 dias para podermos trabalhar, para fazermos as nossas obras, as nossas tarefas. Tudo o que nós temos para fazer, temos 6 dias para o realizar. Mas o Senhor Deus diz que há um dia que é dele. Por isso é que Ele diz que em 6 dias fez o Senhor, e como já falámos, em 6 dias fez o Senhor Jesus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor Deus o dia do sábado, e o que fez com ele foi santificá-lo. O separou, o colocou à parte, para que o homem possa entender e possa de verdade colocá-lo em prática. E daí nós concluímos que foi Jesus quem criou, porque se todas as coisas foram criadas por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez, também foi Ele quem criou o sábado. Por isso o sábado é cristão e não é um preceito exclusivamente judaico. Como o povo judeu teve o privilégio de ter conhecimento sobre a lei dos 10 mandamentos, e também teve o privilégio de conhecer sobre a guarda deste dia específico, este 4º mandamento. Mas não foi para os judeus. O sábado foi dado, como os 10 mandamentos, foi para todo o ser humano que existe sobre a terra. Tanto é pecado para um judeu transgredir o sábado, como é pecado para outro qualquer cidadão de qualquer país perante Deus de matar, ou de adulterar, ou de roubar, ou de ter qualquer imagem de escultura. O dia do sábado é uma pertença unicamente e exclusiva da divindade. Temos o exemplo na criação, que, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, Ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Não porque Deus estivesse cansado, diz-nos o livro de Gênesis capítulo 2 e o verso 3, porque diz o profeta Isaías que Deus não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu pensamento. Ele não vai ficar cansado nem exausto com as suas obras. Ele não é como nós que precisamos de descansar, mas Ele nos deu o exemplo para que, assim, abençoando o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e que fizera. Então há um exemplo na criação. Que exemplo? O exemplo de que o próprio Deus mandou descansar. Não somente descansar, mas Ele disse que lembra-te do sábado para o santificar. Então o sábado é o dia por excelência que foi separado
o qual a divindade, o próprio Deus, o Criador, diz: este é o meu dia, é o meu dia que eu reservo para mim. Tanto é que ele diz: este é o meu dia santo. E nós somos convidados não a fazer os nossos planos, não a usar as nossas palavras habituais, mas a tudo quanto pudermos fazer, compreendermos e glorificarmos a Deus como o Senhor de todas as coisas. Abençoar significa tornar feliz, ou fazer feliz. Isso é uma bênção, é tornar os outros felizes. E santificar é separar para o uso sagrado. Então, o sábado é chamado por nós, é chamado por Deus, para que nós o santifiquemos, ou seja, que nós lhe demos um uso sagrado a esse dia. Esse dia não é dia nem para construirmos, nem para plantarmos, nem para semearmos, nem para cultivarmos, nem para fazermos os nossos trabalhos seculares em casa. Deus diz que lembra-te do sábado para o santificar. Este é o dia dele, é o dia que deve ser separado para ele. E tudo quanto neste dia fizermos que seja desnecessário é considerado pelo céu como uma transgressão ou uma violação deste mesmo mandamento. Cristo foi muito claro lá em Lucas, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4 e verso 16, que ele tinha um costume. Qual era o costume dele? O mesmo que Jesus que criou o sábado sempre guardou. E diz no livro de Lucas, capítulo 4 verso 16, diz que ele, como tinha por costume, ao sábado o que fazia? Ao sábado ele ia à igreja, ou ia à sinagoga, como era o nome naquele tempo. Ele ia à sinagoga para mostrar que o sábado não terminou a sua santidade nem a reverência que o homem lhe deve dedicar. Por isso, tal como Jesus, ele no sábado, ele dedicava esse tempo, esse período de tempo, esse dia, e diz-nos o relato bíblico: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Qual era o hábito, qual era o costume de Jesus ao sábado? Hoje é tentado colocar como hábito nos seres humanos, ou como tradição secular na Europa, que o domingo seja colocado como o dia de descanso. E disso iremos falar dois temas mais à frente. Hoje vamos referir-nos exatamente só ao sábado. Qual era o dia que, por costume, Jesus tinha para ir adorar na sinagoga ou na igreja, e que deixou esse exemplo para nós? Não era domingo, não encontramos isso como domingo. Diz que entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Naquele sábado, neste sábado específico aqui, Jesus foi convidado a ler e a explicar sobre a escritura do profeta Isaías, que tentarão fazer alguns nos últimos dias, apelando para a tradição. E, meus queridos irmãos, este é um ponto importante, onde, de verdade, como nos diz o livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e no verso 25, nos diz que haveria um poder, haveria uma autoridade secular terrena que iria fazer qualquer coisa contra o Altíssimo. Então o relato bíblico diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a própria lei. Então, além de perseguir os santos, além de falar palavras contra o Altíssimo e perseguir, matar, destruir os santos do Altíssimo, cuidaria também mudar os tempos e tentaria mudar mesmo a própria lei. Nós sabemos isso e podemos ver em qualquer livro que nos possa falar acerca da história como um determinado poder religioso se levantou contra a ordem divina, e também como de verdade o que fez foi mudar a lei dos 10 mandamentos. Em lugar do 4º mandamento, colocou um outro mandamento que diz que ordenarás domingos e dias de festa, e retirou o 2º mandamento e duplicou o 9º mandamento, o 10º mandamento, e assim colocou 10 mandamentos no total. Mas o que é que Jesus falou acerca disso?
Ele disse: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Nos é repetido nestes dois versículos de Mateus capítulo 15 e o verso 3 e o verso 9. É-nos dito que por causa da tradição isto é colocado em preferência sobre a ordem de Deus. Mas será que a tradição tem mais valor do que a ordem divina? Será que a tradição tem mais poder do que aquilo que foi dito pelo Criador? De forma alguma, já Jesus tinha denunciado que por causa da tradição isso seria suplantado à ordem divina. Mas será que Deus, ou será que Jesus, eles mudam? Diz-nos assim o livro de Hebreus, capítulo 13 e verso 8, que nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em Jesus não há sombra de variação, porque como divindade, a divindade não pode mudar-se, a divindade não pode alterar-se. E Jesus também certamente não iria mudar aquilo que Ele próprio preferiu como sagrado e como sublime para nós. E Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, mas não o homem foi feito por causa do sábado. Marcos capítulo 2 e verso 27. De verdade, Jesus disse que o sábado foi feito por causa de quem? O sábado foi feito por causa do homem, de uma forma específica, para que o homem se recorde de quem é o seu Criador e para que o homem possa entender quem criou todas as coisas. Por isso o mandamento deste quarto mandamento nos diz que porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, tudo foi feito por Ele, para que o homem se recorde de que há um Criador. Então Deus designou um dia para que o homem possa entender. Por isso o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem não se venha a esquecer de Deus. E infelizmente o que a humanidade tem feito exatamente é esquecer-se, ao ponto de hoje o homem o que diz: Deus não existe. Isso já estava escrito, já através do livro de Salmos, Salmo capítulo 14, estava escrito o seguinte, 14 e verso 1, Salmos 14 e verso 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tenham-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. A própria palavra de Deus dizia que o homem, o nécio, o ímpio, diz no seu coração: Deus não existe. Por isso Jesus foi claro, Ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem se recorde, se lembre de quem? Para que o homem creia que deve obedecer a quem? Não uma ordem do homem, não uma ordem de qualquer instituição, mas uma ordem divina. Por isso Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, mas não o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito para que o homem possa considerar e possa ver que, na verdade, todas as coisas foram feitas por alguém. Todas as coisas foram feitas por um ser sublime, e esse ser sublime nós o devemos adorar. Há quem argumente que os discípulos e os demais seguidores de Jesus, depois da morte de Jesus, eles santificaram outro dia que não o sábado. Mas será que este argumento humano tem alguma validez bíblica? O livro de Lucas, no capítulo 23, nos diz exatamente o contrário. Nos diz que depois da morte de Jesus, há essa referência, essa citação de Lucas capítulo 23 e o versículo 54 e os versículos 55 e 56 nos diz: e era o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira, o dia que antes é do sábado, e chegava ou amanhecia o sábado. E as mulheres tinham vindo com ele a Galileia, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento, ou seja, conforme o quarto mandamento.
E então elas, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, ou seja, no domingo, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado em que dia? É óbvio, aqui como diz, elas tinham preparado as especiarias e ungüentos na sexta-feira. E no sábado, o que fizeram elas? No sábado, repousaram conforme o mandamento. Elas prepararam as especiarias na sexta-feira, no sábado repousaram e no domingo elas foram levar para o sepulcro as especiarias que tinham levado a efeito. Mas é interessante que o livro de Lucas, este Evangelho, todos os historiadores, todos os teólogos estão de acordo neste particular. A data em que o Evangelho de Lucas foi escrito sensivelmente no ano 70 da era cristã, ou seja, 37 anos sensivelmente depois da morte de Jesus. No entanto, o que é que o apóstolo escreveu? Ele disse que e no sábado repousaram conforme o mandamento, ou seja, 37 anos depois não havia nenhuma alteração. O mesmo Jesus disse: não podeis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque é verdade que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se tirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então temos aqui o dia de preparação, que equivale, quer dizer, o dia de sexta-feira, é o dia que antecede o sábado, o anterior ao sábado. Temos o sétimo dia, que é o sábado, e depois temos o primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas destes 2 dias, o primeiro dia da semana e o sexto dia da semana, na obra da redenção, qual dos dois é mais importante? Quando é que a obra redentora de Jesus foi levada a efeito? Foi concluída? Foi na sexta-feira ou foi no domingo? O dia de sexta-feira, na obra da redenção, tem mais valor. Porquê? Porque o próprio Jesus disse: está consumado. Ou seja, aquilo que ele tinha para fazer como a salvação para o ser humano, ela foi levada a efeito como? Com o sacrifício expiatório de Cristo, com a sua morte vicária na cruz do Calvário. Nós somos salvos exatamente por esta oferta maravilhosa. E quando é que ela foi feita? Ela não foi feita no primeiro dia da semana. Ela foi feita em nosso favor na sexta-feira. Mas Jesus, de acordo com a lei, ele também esteve no sétimo dia, no sábado, ele também esteve em descanso na sepultura. Tanto é que o próprio relato, o mesmo relato bíblico de Lucas capítulo 24, e agora no verso 1, diz que e no primeiro dia da semana, elas, as mulheres, foram com as suas especiarias, levando as especiarias que tinham preparado no primeiro dia da semana. E o que é que encontraram? Que Jesus já não estava lá. Elas tinham ido bem escuro ainda, estava bem noite ainda estava bem na noite deste sábado para domingo, e sucedeu que Jesus já tinha ressuscitado quando as mulheres lá chegaram. Então Jesus ressuscitou, ele como o dono, como o Senhor da vida, ele ressuscitou neste primeiro dia da semana, mas não deu nenhuma indicação para que o homem, a partir de agora, em lugar do sábado, passasse a descansar ou a santificar ou a guardar outro dia que não fosse o sábado, que neste caso fosse o domingo. Então temos que o pôr do sol, do pôr do sol a pôr do sol, então é a guarda desse mandamento. E diz-nos o livro de Neemias, capítulo 13, diz-nos que o pôr do sol é importante para determinar o começo do sábado. Diz-nos cá, no livro de Neemias, capítulo 13, e diz-nos que, verso 19: e sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, e ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E do livro de Levítico, capítulo
23 e o verso 32 diz: sábado descanso-vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Ou seja, de pôr do sol de sexta-feira a pôr do sol do sábado, então aí temos nós as 24 horas deste dia sagrado que o Senhor designou para nós. Há algumas ideias no mundo surgem, se têm levantado com alguma frequência, em que o tempo foi perdido ao longo dos séculos. Mas será que se perdeu o tempo? Haveria possibilidade de se perder o tempo? Pela sua rigidez, jamais os judeus perderam de vista o sábado. Hoje o povo judeu, cada sábado, para eles é o seu dia. Embora o possam guardar à sua maneira, ou possam transgredir à sua maneira, não é disso que vamos falar. Eles não são exemplo agora para medida para alguém. No entanto, eles como nação, eles permitiram, Deus nunca permitiu que o genuíno sábado de cada semana seja perdido. Será que o tempo foi perdido ao longo dos séculos? Porque, como sabemos, houveram mudanças do calendário juliano para o calendário gregoriano, um que instituiu um calendário e outro que instituiu depois o calendário seguinte. Houve uma alteração feita pelo Gregório III, 13º, onde ele verificou que tinha havido um lapso no calendário juliano. Então, em outubro de 1582, depois destes primeiros 4 dias do mês, o dia seguinte, que devia ser dia 5, o Papa Gregório XIII, ele ordenou que fosse colocado o 15º dia em lugar do dia 5. Mas os dias da semana não foram mexidos, porque de quinta-feira, dia 4, para sexta-feira, dia 15, não houve alteração no dia da semana. Apenas houve alteração numérica, mas não nos dias da semana. E isto foi feito em 1582. Esta foi a autorização papal deste Papa Gregório XIII. Por isso mesmo, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, tampouco foi perdido o tempo. E será que o tempo foi perdido ao longo destes mesmos séculos por outra forma? Foram descobertas tabelas babilónicas de registro de eclipses. E graças a esses dados, os astrólogos descobriram que não foi perdido nem um minuto ao longo da história da humanidade. Como nós sabemos, os eclipses, eles são metódicos, são bem ordenados. Mesmo a passagem dos meteoritos, os astrólogos hoje sabem quando eles vão passar a próxima vez, ou sabem há quantos anos atrás eles passaram por aqui. Então, estas próprias tabelas, elas permitiam saber que, de verdade, nem um minuto ao longo da história da humanidade foi, por esta razão, perdido. Acaso a sinceridade em observar outro dia semanal tornará o domingo ou outro dia à parte do sábado sagrado? Porque há igrejas, há organizações religiosas, que o que elas fazem é, ainda que a suposta sinceridade, e Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas a partir do momento em que se conhece a ignorância, já não é mais ignorância. Quando em sinceridade observam outro dia, até que voltem a saber, então quando sabem, isso já não é mais ignorância. E tampouco essa sinceridade no erro não torna o erro em verdade. O sinal da fidelidade, e Deus diz lá em Ezequiel: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Ezequiel capítulo 20 e verso 12 e Ezequiel capítulo 20 e verso 20. Deus designou que de verdade o seu sábado seja um sinal referenciador entre nós e Deus. E Ele diz: e santificai os meus sábados, diz agora no verso 20, este era o verso 12, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus.
E de verdade nós podemos saber uma coisa: será que o sábado vai ser observado na eternidade? Porque desde o passado nós ouvimos falar sobre o sábado. Será que pela eternidade, será que o sábado irá terminar? Será que irá ser excluído? Ouçamos o que diz a palavra do Senhor, e como o Senhor Deus diz que vai fazer novos céus e nova terra. E diz mais, diz: quando os adoradores, aqueles que Deus designar como pertencendo ao número dos eleitos, que serão salvos, o irão adorar. Vamos escutar, diz assim: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então Deus diz que aqueles que são obedientes, que sejam achados dignos pelos méritos de Cristo de poderem participar da vida eterna, Deus diz que eles estarão diante da sua face. Então Ele diz mais: e será que desde uma lua nova até a outra, e de um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor Deus. Então, de verdade, pela eternidade, qual é o dia que semanalmente irá ser utilizado, irá ser consagrado para adorar a Deus? Deus mesmo diz que de cada sábado, em cada sábado, virá toda a carne a adorar perante mim. Esse é o costume, esse é o costume bíblico, esse é o preceito que, na verdade, nós encontramos como o costume do próprio Senhor Jesus. Então, do Éden perdido ao próprio Éden restaurado, o sábado sempre será o único dia de adoração. Se no jardim do Éden Adão tinha por costume, em cada sábado, ele adorar o Criador e se deliciava por ir à presença do seu Criador, no novo Éden restaurado, ou a restaurar no futuro, também certamente, em cada sábado, os eleitos irão perante o Senhor Deus para o poderem adorar. Então a pergunta é, e de acordo com o que nos dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 29. Esta é a pergunta, foi a pergunta dos discípulos, e deve também ser a nossa própria pergunta. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não deveremos nós hoje também colocar esta questão? A quem é que importa obedecer mais? Será que iremos obedecer aos homens? Será que porque pelos homens terem colocado e colocarem a guarda no domingo sobre a característica do costume, da tradição, será que nós vamos obedecer aquilo que os homens dizem? Ou será que tem mais valor obedecer a Deus do que aos homens? O apóstolo foram muito claros. Eles deram resposta àquilo que lhes disseram: eis que vós enchestes-nos além dessa vossa doutrina. E nós iremos dar a mesma resposta. Que outra coisa podemos fazer? A quem é que obedeceremos em primeiro lugar? Porque mais importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem, porque essa é uma característica da verdadeira obediência, ao obedecermos a Deus. E Jesus colocou como característica, João capítulo 14 e verso 15, porque se trata de uma questão de obedecer por amor a Ele. Ele disse: se me amais, o que devemos fazer? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas, irmãos, hoje há muita gente que se diz seguidores de Jesus. Há muita gente que quer apoiar a sua ideia, dizendo que são chamados de cristãos. E Jesus, Ele anteveu um diálogo, chamemos uma discussão, que muitos chamados cristãos irão ter com Jesus no último dia, e por não serem salvos. Aqui está o diálogo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, desde o verso 21. Então muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é que Jesus responderá? Porque eles disseram: Senhor, é que em teu nome nós
profetizamos, em teu nome nós expulsamos demónios e em teu nome fizemos ainda muitas outras maravilhas. Porquê é que nós não poderemos ser salvos? E Jesus disse: porque vós não me amastes. Porque se me tivesses amado, o que terias feito seria guardar os meus mandamentos. Então Jesus aqui diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é transgressão da lei, transgressão do sagrado preceito que o Senhor colocou para nós. Por isso, que dia temos nós para descansar? Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia de Jesus? Qual foi o dia em que o apóstolo João recebeu a sua inspiração para escrever o livro, o último livro bíblico, o livro do Apocalipse? Não podia ser outro, não foi outro. O dia de Jesus, o dia de Deus, o dia dos verdadeiros cristãos, não é outro para santificar senão este dia, o sétimo da semana, o sábado. Oxalá nós entendamos, oxalá nós percebamos bem e compreendamos que o dia do Senhor é exatamente a guarda, a obediência do sábado. Então que o Senhor nos abençoe nesse propósito, ao meu desejo. Amém.